início da entrevista. Só o ok aí do pessoal para a gente começar. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Como que você avalia o resultado, né? O Galo buscou duas vezes, né? Estava atrás do placar. Muita luta do adversário. Os jogadores destacaram ali um esquema diferente de marcação que adota o Maringá. Como que você avalia esse 2-2 num contexto aí de 180 minutos, né, desse jogo? Ei, boa noite. É complicado esse sistema que o Maringá joga, é um sistema diferenciado, né? Uma marcação individual, o campo todo, uma confiança muito grande, principalmente nos jogos dentro de casa. Eles são habituados a trabalhar assim, já tem 4, 5 anos que o Júlio Castilho está aqui. Ele saiu uma temporada emprestado para o Ipatinga, se eu não me lembro, se eu não me engano, e voltou e ele tem esse sistema e os jogadores se adaptam a esse sistema, né? A gente tentou criar espaços para atacar o espaço, mas na maioria das vezes, mesmo no 1 contra 1, nós não tivemos vantagem, né? E isso automaticamente te faz muitas das vezes você ficar exposto também. A gente tinha um plano, né? Principalmente com o Alonso, de na saída nossa Eliceiro, terceiro Eliceiro, um homem de meia cancha, e na perda da bola ele voltar como terceiro, mas muitas das vezes não dá tempo, porque você perde a bola em determinado setor do campo e a equipe do Maringá ela é rápida no contra-ataque, né? E muitas das vezes nós tivemos essa dificuldade, mas assim, eu acho que foi um placar justo, mas como de costume nós tivemos os números a favor, né? Ah, número não adianta, mas são os números que falam do jogo. Maior posse de bola, maior finalizações, a gente finaliza 20 vezes por jogo, quer seja em casa ou fora, hoje não foi diferente. Joga-se para ganhar e toma-se algum susto atrás, o que também é a nossa maneira de jogar, né? A gente não joga passando meio campo, ficando esperando uma bola ou outra. A gente tem um sistema e ficamos, em alguns momentos, com o risco do contra-ataque. Tomamos gol na bola parada hoje mais uma vez. Acho que foi um autogol, né? Mas a gente estava pronto para ganhar o jogo, né? Teve uma bola do Coelho que até agora ela não me desce, sabe? Eu não vi aquela bola sair. Perguntei para ele dentro do vestiário, ele me jura que ela não saiu. E era a bola que nós íamos virar o jogo. E na sequência dessa bola tomamos o gol. E tivemos força para buscar o empate mais uma vez. E o jogo ficou aberto até o final, com oportunidades para o nosso lado e para o lado deles também nos últimos minutos. Acho que foi um placar justo. Cuca, Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Você que passou pelo futebol paranaense, teve diversas passagens, é do Paraná, inclusive. Você que recentemente estava no Atlético Paranaense em 2024, ano passado, na final do campeonato. Pergunto para você o seguinte: o que mudou do desempenho do seu adversário hoje com aquele adversário que você enfrentou em 2024? E como que você avalia a proposta de jogo do Atlético Mineiro nessa partida de hoje? Boa noite. Boa noite. Aquele jogo foi a final do Paranaense. Aqui nós vencemos 1-0 com o gol do Pablo, batendo falta. E foi um jogo muito duro, difícil. Aqui é raro o Maringá perder em casa, né? Ele tem o domínio total do campo, né? Ele tem o domínio total da maneira com que ele joga e é difícil você se adaptar a essas situações aqui no campo do jogo. Mas por ser um jogo de 180 minutos, leva-se um empate embora, não é o que a gente queria e nem o que a gente buscava, mas tem mais 90 minutos lá em BH. Eu acho que o Maringá ele mantém mais ou menos aquele nível que ele teve no ano passado nas finais do Paranaense. Esse ano chegou de novo numa final, perdeu nos pênaltis, né? Então é uma equipe que há muito tempo, acho que uns 10 jogos que não perde. É uma equipe, eliminou times da Série A, que é a Juventude. É uma equipe, principalmente jogando em casa, muito perigosa. Cuca, você citou há pouco aí que os números estão a favor do Atlético, Sim. principalmente de finalizações. Números também depois do estadual, o Galo não está vencendo muito e o time vem sofrendo principalmente gols fora de casa. Você conseguiu já detectar essa situação aí? Porque quando sofre dois gols fora, fica difícil você buscar, né? Tem que fazer três para ganhar o jogo. Sim, vamos lá por partes, né? Aí o pessoal, não, mas é números, mas os números são o que é uma xerox do que acontece
no jogo. Você tem que falar dos números, né? Se você perder e o adversário tiver mais números, você vai falar também, mas nós não tivemos em nenhum jogo menor posse ou menos finalizações, ou uma vez ou outra, do que algum adversário. A gente não vem jogando mal hoje, você não pode dizer que é um mau jogo, é um jogo pegado. Cara, nós tivemos um jogo lá em Mirassol faz 72 horas. A gente não tem um grande elenco para fazer a rodagem, porque temos muitos jogadores que estão fora de combate, né? Então, se a gente tem tomado gol, talvez a gente não tenha ainda uma defesa ajustada por perda de jogadores, por perda de jogador importante na frente da defesa, e a gente tem ajustado o time conforme a gente pode. Cocá, até citei com o Hulk na saída de campo sobre a questão da logística das viagens. Venezuela, depois Mirassol, depois volta para BH e vem para Maringá. E semana que vem já tem mais uma outra grande viagem que é Caxias do Sul. Como está sendo trabalhar essa questão da recuperação passiva do elenco? A gente tem trabalhado também em cima disso, porque é necessário, né? Hoje nós jogamos com uma linha de 3 zagueiros, daqui a pouco tiramos, jogamos com uma linha de 2, vai se mudando o sistema, tentando encontrar a maneira ideal para dentro do jogo ter o domínio da partida, né? A partida, se ela é avaliada só pelo resultado, é uma coisa, não tem vindo o resultado, tá certo, nem em Mirassol, nem hoje, nem contra o Vitória, mas o time não está jogando mal. É o time que tem o domínio do jogo, tem um padrão de jogo. Lógico que tem dias que o jogador não está tão bem, tem dias que as coisas não acontecem como a gente quer, mas a gente não pode dizer que o time está jogando mal. E você está jogando relativamente bem como a gente tem jogado, daqui a pouco você tem a vitória e a moral, a autoestima, ela sobe de novo. Bem, do esporte, com 3 empates seguidos, mas competições. Obrigado. Rodrigo Globo Esporte. Então, são 3 empates seguidos, mas em competições diferentes e com pesos diferentes também. Esse daqui de hoje é um empate que dá para valorizar por ser fora de casa, diante do Maringá, e também essa postura do Maringá de marcação individual, ela incomoda o treinador adversário? Como é que faz para sair desse estilo de jogo, vamos dizer assim? Sim, essa postura, vou começar pelo fim, é uma postura diferenciada, ela é arriscada, né? Mas ela tem dado certo para o Maringá, né? Então, o que você tenta fazer é abrir os espaços para atacar o espaço, né? É ter essa movimentação em que você precisa de um... Oh, o treinador deles está aqui, o Júlio. Júlio. Desculpa, Jorge. Jorge Castilho. Não dá para falar muito agora, viu? Porque tem o jogo da volta. Mas assim... Hein? Ainda bem que eu te vi aí no cantinho. Essa é boa. Eu vou ficar aqui depois. Tô brincando. Mas é um estilo diferente, é arriscado, mas dá certo, porque ele tem trabalho aqui. Ele tem 4, 5 anos, como eu já falei. Saiu uma vez, um ano lá em 2023, eu acho, para o Ipatinga e voltou, 22. E tem o domínio total. Os jogadores seguem a risca o que ele comanda. Você pensa, pô, vai ficar no mano. Mas eles sabem jogar dessa forma, se adaptam muito bem e é muito complicado jogar contra eles. São 3 competições diferentes, né? As viagens, logística difícil, mas quando você joga fora de casa assim e não volta de mãos vazias, principalmente num mata-mata como é a Copa do Brasil, você não pode dizer que é um mau resultado, principalmente se você vê os resultados últimos aí do Maringá. Ok, gente, Valeu, obrigado, boa obrigado. noite.